Oi, gente, bom dia, Bom boa dia. tarde. Tudo bem? Meu nome é Naum, sou repórter de entretenimento do Metrópolis. Obrigado pelo tempo, disponibilidade, tá bom? Eu vou começar pelo Fernando. Fernando, eu quero te perguntar uma coisa, cara. Por que a escolha desse universo do jogo do bicho? Eu sei que eu sei que é um assunto que está bastante em voga ultimamente, saiu aquele documentário, mas queria entender do ponto de vista do diretor, por que essa escolha? Na época que eu escolhi, não estava tão em voga assim, né? Eu comecei a trabalhar nessa ideia em 2012, 13, assim, o nascimento da ideia, né? E fui trabalhando ao longo dos anos. E a ideia, na verdade, assim, maior era falar um pouco dessa elite criminosa, olhar para o crime no Brasil, não na base da pirâmide, né? Não onde, na subúrbio, na periferia, na favela, que a gente olha muito nessa situação, né, pro crime, para a violência, mas que é uma situação de pessoas que não têm muita opção, não têm muita oportunidade e acabam aderindo ao crime. Eu falei, mas o crime, assim, a desigualdade social, tudo isso vem de outro tipo de crime que acontece nesse país, que tem a ver com a corrupção, né, que tem a ver com quem tem muito dinheiro e é criminoso. E o jogo do bicho, ele simboliza isso muito bem, porque diferente do tráfico de drogas, essas coisas que são, né, condenadas pela sociedade, o jogo do bicho ele é uma contravenção aceita, uma contravenção quase folclórica, porque é o jogo, sonhei com bicho, vou jogar no bicho, e o jogo em si ele é uma coisa ingênua, inocente, mas o que está por trás, né, na, na cadeia de violência que está por trás ali das famílias que controlam o jogo do bicho, especialmente no Rio de Janeiro, é muito brutal e é muito corrupta no sentido de corromper polícia, corromper justiça, corromper política, enfim. Então, era vontade de falar desse universo, dessa elite com dinheiro e criminosa. E acho que o Jogo do Bicho é uma coisa muito brasileira, né? Muito específica, mas que simboliza esse tipo de normalização da corrupção e do crime, sabe, da contravenção. Aham. E deixa a impressão no espectador de uma pegada hollywoodiana, assim, até por trabalhos seus em Narcos, Perry Mason, Castelo de Areia. É esse mesmo, tem uma pegada hollywoodiana mesmo em Os Enforcados? Cara, eu tentei carnavalizar um pouco essa pegada hollywoodiana, Os Enforcados, assim, porque quando eu fiz essas séries, esses filmes, tinha uma coisa mais, né, você tá fazendo um produto ali hollywoodiano mesmo, seguindo uma linguagem específica ali. O Enforcados tinha essa coisa do thriller, então tem coisa do gênero, que é nascido ali, talvez em Hollywood, mas também muito tem na Europa também, o thriller, enfim, tem em tudo quanto é lugar, e é uma coisa que dialoga, né, em qualquer lugar do mundo, assim, o Lobo Atrás da Porta tinha um flerte com thriller ali, e isso era uma coisa que as pessoas se conectam muito. Então tinha essa brincadeira de usar a estrutura do thriller, mas assim, é uma história muito brasileira, né? Então tem uma estrutura de um thriller tragicômico, não é exatamente um thriller, né, sério, assim, né? Tem uma coisa cômica e trágica ali. Mas tem um jeito brasileiro de fazer ali, tem um jeito, se você olhar, né, não é um filme todo decupado, um monte de plano, com um monte de, é tudo meio plano de sequência, os planos longos, os personagens ficam às vezes distantes, próximos. Ali na linguagem, eu falei, vamos fazer uma linguagem nossa, que é uma linguagem minha, que é uma linguagem que não é o clássico do clássico, que seria de um thriller americano, né? Mas tem um flerte, vou dizer, com o cinema hollywoodiano, mas uma subversão dele também, de certa forma, sabe? Mais carnavalizado, eu diria, sabe? Uhum. Leandra, só te dizer primeiro, assim, sua presença no filme é muito legal, assim, sua personagem, a gente ri, a gente fica chocado com ela e tudo mais. E eu imagino, eu não sou ator, mas eu imagino que deve ter sido um trabalho que exigiu bastante, assim, de você. Fala um pouco como é que foi a construção da Regina, como é que foi colocar a Regina em prática em frente às câmeras. Olha, foi intenso e foi, né? A gente teve 3 semanas de preparação, acho que 7 semanas de filmagem. É, Foi bem intenso, assim. Mas durante a preparação a gente teve esse momento assim de construir essa personagem junto também, assim, né? De
é isso, o Fernando já desenvolvia esse projeto há muito tempo, então era um roteiro que tinha muitos elementos, assim, as personagens todas estavam muito estruturadas, né, assim, muito claras, assim, o que que elas eram, quais eram os objetivos. Mas é um filme que se passa num tempo muito curto, né, assim, para as personagens, né? Então as coisas vão acontecendo também numa velocidade muito grande. Então cada cena a personagem ela já está num estado diferente, né? Assim, então foi muito preciso isso, assim, né? De essa transformação que ela vai vivendo ao longo do roteiro. Mas, cara, foi muito prazeroso, assim, eu tava num momento super querendo me jogar, assim, num trabalho também como atriz, eu tava com muita sede disso. Eu tinha acabado a vida pela frente, então eu tava, assim, querendo muito trabalhar como atriz. E aí foi tipo, eu falo que foi muito encaixado o universo, assim, porque eu tava realmente, assim, pensando nisso, o Fernando me ligou, e aí eu tinha agenda, e aí, tipo, foi tudo muito encaixado, e foi muito bom, assim, tipo, ter uma personagem que necessitava de um mergulho muito profundo, né? Uma entrega ali, uma dedicação mesmo, né? Assim, muito grande. Mas era com o Fernando também, que eu já tinha confiança, intimidade, então também tinha uma zona de conforto, assim. Por mais desconfortável também que fosse, assim, tinha uma rede de segurança boa. Então foi muito encaixado. Uhum. E uma personagem que é ela que traz o fator de imprevisibilidade, né, pro filme, pra trama. Assim, o que foi mais difícil na Regina, pra atriz Leandro Leal? Cara, não sei, não sei dizer assim. Uma característica dela, eu não saberia dizer assim. Porque, na verdade, não sei, assim, você constrói como um todo, assim. Mas eu acho que, não sei, assim, a sequência final foi uma sequência super trabalhosa. Ao invés de falar de característica, né, assim, de tipo. Acho que a sequência final foi super desafiadora, assim, de concentração, né, de tipo. Ela não foi feita num dia só, então tipo, tinha essa coisa também de você ter. E manter, né, a continuidade em dias diferentes. Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguiu, do que deu muito trabalho foi construir essa pessoa, assim, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito tempo também em internet, stalkeando gente, Instagram, sabe? Vendo umas pessoas, assim, umas madames de hoje em dia, assim. E aí Meu construir, perua. exatamente, construir essas pessoas. E nem era, tipo, influenciadoras, não, assim, sabe? Pessoas normais, assim, tipo, que tem esse estilo de vida, assim, mais. Gente, eu queria fazer mais uma pergunta. Uma curiosidade mais minha mesmo, assim. É porque às vezes a gente fica perguntando o que é que passa na cabeça do diretor para fazer certas escolhas. E uma das, e uma das coisas que eu fiquei me perguntando foi o sexo entre o Valério e a Regina, né? Que é aquele sexo, enfim, uma violência, uma coisa muito que para muita gente pode até passar um pouco do ponto, mas enfim, é uma coisa do casal. Por que essa escolha desse tipo de relação sexual no casal protagonista? Como é que isso entra na história? Cara, ali era para mim, isso era bem claro, porque eles têm uma dinâmica, onde ela é mais controladora, mais ativa, vamos dizer assim, na relação, e ele é um cara mais submisso, mais, né, ele tá tentando controlar essa energia que depois ele vai soltar ali mais violenta, mas ele é um cara que se submete ao tio, é um cara mais submisso. E até a ela mesmo assim, ela vai dominando mais ele. Mas no sexo, que é onde você tem a fantasia e muitas vezes você subverte o que você é na vida real, né? Às vezes muitas pessoas controladoras são, sabe, masoquistas e gostam justamente de tomar um tapa, de sofrer mais ali, de ser dominado na cama, pessoa que domina na vida. Existe muito essa dinâmica, né? Então tinha essa ideia de, na cama, na fantasia, eles fazem o inverso, né? Ela se Uhum. deixa ser a vítima, a manipulada, a controlada, e ele é o cara que tá controlando, e ao mesmo tempo eles ofendem o próprio Valério ali, né? Esse cara é um submisso, esse cara não é de nada, esse cara.
Porque tem um lado que, de certa forma, na relação deles, isso também incomoda ela, incomoda ele, que ele seja daquele jeito. Enfim, é um jogo sexual onde eles invertem o papel que eles têm na vida normal. Normal, o sexo também é a vida normal, mas fora ali da cama. Só que isso vai, quando eles cometem um crime, eles assumem uma fantasia. Ele próprio bota aquela fantasia para se tornar o cara violento. E aí o jogo muda, né? A ideia era que agora, daqui a pouco, ele começa a assumir esse papel desse cara violento, Uhum. agressivo, abusivo. E ela, que era mais manipuladora, mais dominadora, começa a se tornar de fato mais vítima, mais passiva, mais subjugada a ele. Então, Uhum. era uma inversão de papel de assim, vamos brincar com uma fantasia, vamos fazer essa fantasia virar realidade, e aí ela sai do controle, porque quando você tá na fantasia, por mais que você não seja assim na vida, alguma coisa sua tá ali, quando você tá jogando com aquilo, né? Então Não tem essa sei, eu fico vontade achando de também que brincarem com fogo ali, e isso, fala. eu acho também que o Valério ele tem, pra mim, ele foi um cara que, né, sempre fugiu desse lugar dele, né? Ele foi criado nesse meio e ele fugiu desse. E eu acho que ali no sexo é um lugar onde ele toca esse lugar dele, assim, de violência, onde ele consegue colocar isso pra fora, assim. E, e na verdade eu acho que ele é aquela pessoa, sabe? E aí o crime liberta essa. Ele é também essa pessoa, né? E o crime liberta esse lado dele, que ele conseguia a muito custo esconder, né? Assim, controlar. Uhum. E eu acho que no caso da Regina, a Regina usava aquilo ali também pra, tipo, pra provocar ele, pra também falar o que ela acha, né? Também ali. Tem uma. Verdade, verdade. Tá certo. Gente, é isso. Muito obrigado, viu, pelo tempo.